Dossiê Aviação, do Mauro Lins de Barros, Sonhando Alto, descobertas científicas, avanços tecnológicos e muita coragem pavimentaram a jornada que levaria os homens a voar. A atenção do caçador pré-histórico é distraída por uma grande águia que paira sobre a savana. De repente, em um mergulho certeiro, a águia captura a sua presa. Como seria mais fácil, pensa ele, se eu também pudesse me elevar e olhar o campo do alto, ultrapassar rios e montanhas, chegar depressa a lugares distantes, lançar-me de lugares altos sobre a minha presa ou meus inimigos. Ah, se eu tivesse asas! Praticamente todas as antigas mitologias se referem a um dos mais antigos e arraigados desejos humanos: voar. Concretizar este sonho levaria milênios. Os mais antigos e notórios esboços de máquinas voadoras surgiram no século XV e, se chegaram até nós, foi pela fama de seu criador, o Leonardo da Vinci. O Florentino concebeu desenhos de paraquedas e helicópteros, além de uma análise sobre o voo dos pássaros. O conhecimento de física de sua época, entretanto, ainda era insuficiente para materializar aquelas ideias. Duas teorias surgidas no século XVII pavimentaram as conquistas que viriam. Galileu Galilei introduziu o conceito de inércia por volta de 1605, abrindo caminho para que Newton pudesse formular suas 3 leis do movimento de 1687. Toda ação tem uma reação. Todo corpo em repouso tende a permanecer em repouso, todo corpo em movimento tende a permanecer em movimento. Massa é igual, velocidade é igual a massa vezes aceleração. E em 1644, o físico italiano Evangelista Torricelli demonstraria que o ar tinha peso. Começava a deixar de ser um mistério, por exemplo, o funcionamento das pipas, há séculos conhecidas dos chineses. Nesse momento, o sonho de voar se bifurca em 2 vertentes: construir um aparelho capaz de imitar o voo dos pássaros ou inventar um veículo leve que flutue no ar, como um navio flutua sobre a água. Em 1709, Bartolomeu de Gusmão demonstrou o funcionamento de um balão de ar quente. Na página nós temos também pipas de Foucault. O brasileiro Bartolomeu Lourenço de Gusmão inspirou-se nas fogueiras que observara na infância para construir balões de ar quente, cujo funcionamento demonstrou a corte portuguesa em 1709. Apesar de pouco divulgada, a experiência foi precursora de todos os balões construídos depois. No ano de 1783, outros pioneiros voaram alto. Os irmãos Montgolfier, na França, fizeram um balão de ar quente e levantaram uma ovelha, um pato e um galo. 2 meses depois, Etienne Montgolfier fez um voo cativo com o balão preso ao solo. Foi um feito histórico. Ele era o primeiro a voar em um artefato feito pelo homem. Pilatre de Rosier e o Marquês d'Arland realizaram o primeiro voo livre tripulado em 21 de novembro do mesmo ano, subindo a 1000 metros e percorrendo uma distância de 9 quilômetros. Mas voaram ao sabor dos ventos. Ainda não se conhecia um meio de dirigir o balão. O holandês Daniel Bernoulli publicou seu tratado Hidrodinâmica em 1778, estabelecendo os princípios matemáticos básicos para explicar a dinâmica do voo. Mas ainda levaria tempo até que esse conhecimento beneficiasse os construtores das máquinas voadoras. Após uma série de experimentos, Joseph e Etienne Montgolfier conseguiram fazer o primeiro voo tripulado com um balão no ano de 1783, no século XVIII. Em embasamento teórico não faltava o engenheiro inglês, o Sir George Cayley, o 6º baronete de Brampton. Seus interesses abrangiam um amplo espectro, desde ótica e eletricidade até balística e arquitetura teatral. Mas destacou-se mesmo como no campo da aerodinâmica. Experimentando com modelos de planadores, Cayley alcançou em 1804 a configuração que viria a se tornar o paradigma para a aeronáutica do século XX. Asas coladas no meio de uma haste comprida e um estabilizador ajustável na cauda. Um peso no nariz permitia ajustar a posição do centro de gravidade. O modelo era naturalmente estável, voava bem e já se parecia com o que entendemos hoje como um avião. Em 1809 e 1810, Cayley publicou um tratado profético em 3 partes intitulado Sobre a Navegação Aérea. Nele compara a musculatura peitoral de aves e humanos e conclui que para voar precisaríamos de uma fonte externa de energia. Por causa do peso envolvido, descarta os novos motores a vapor. Sugere que a solução seria um motor de combustão interna, e vendo que só surgiria 28 anos depois. O texto também oferece critérios para estimar as 4 forças básicas da aerodinâmica: peso, empuxo, sustentação e arrasto. Por tudo isso, Cayley é considerado por muitos como o primeiro engenheiro aeronáutico.
A partir dali, o desenvolvimento se acelera. Em 1852, o Henry Giffard acopla um pequeno motor a vapor a um balão de hidrogênio com lemes de direção para construir um protótipo de dirigível, mas a pequena potência do motor impede a eficácia do invento. Em fins do século XIX, a Revolução Industrial prometia um motor que, agregado a um planador eficaz, permitiria concretizar o velho sonho. Entre 1891 e 1896, o alemão Otto Lilienthal construiu uma série de planadores projetados na configuração básica do modelo apresentado por Cayley em 1804. Com eles, realizou mais de 2.000 voos, saltando do alto de colinas próximas a Berlim e alcançando distâncias de até 250 metros. Um dia o sucesso cobrou seu preço. Lilienthal tentou esticar demais o planeio, perdeu sustentação e mergulhou no solo. Fraturando a coluna, morreu no dia seguinte. As notícias dos voos de Lilienthal correram o mundo. Nos Estados Unidos, o franco-americano Octave Chanute, que mantivera extensa correspondência com ele, deu continuidade aos experimentos. Por sua vez, influenciou fortemente dois irmãos talentosos, fabricantes de bicicletas, com limitada formação acadêmica. Chamavam-se Arvely e Wilbur Wright, os irmãos Wright. Eles voaram com planadores tripulados de projeto próprio em 1900 a 1902. Temendo a repetição do acidente de Lilienthal, colocaram o estabilizador à frente das asas e do piloto, de modo a funcionar como uma espécie de para-choque. Com isso, seus projetos afastaram-se do modelo de Cayley, o que resultou em aparelhos mais instáveis. A máquina dos Wright voava bem, mas eram potencialmente perigosas e exigiam intervenção constante do piloto para não se desestabilizarem. Envolvidos em disputas contratuais, os irmãos Wright pararam de se dedicar à aeronáutica por 2 anos mais tarde, porém conquistariam o reconhecimento por seu pioneirismo. Enquanto isso, na Europa, a conquista do ar havia se transformado em uma verdadeira corrida. O Aeroclub, criado na França em 1898 para estimular a locomoção aérea, estabeleceu regras para o reconhecimento da precedência dos inventos, envolvendo critérios técnicos e observadores oficiais. Foi nesse ambiente que Alberto Santos Dumont, então com 24 anos, chegou a Paris em 1897. Quase imediatamente interessou-se pelos balões, percebendo logo as limitações de voar sem destino certo. Bebendo em todas as fontes e aprendendo com seus erros, chegou em 1901 ao seu dirigível número 6, com motor de 20 HP pendurado sob um charuto cheio de hidrogênio. Santos Dumont resolveu o problema da dirigibilidade e conquistou o prêmio Deutsch para o primeiro dirigível que fizesse um trajeto pré-estabelecido, circundando a Torre Eiffel em menos de 30 minutos. Sua maior façanha viria em 1906, ao ser oficialmente reconhecido pela Federation Aeronautique Internationale como o autor do primeiro voo completo de um aparelho mais pesado que o ar. Estava a bordo do 14 bis. Mas não se deu por satisfeito. Colocar o estabilizador à frente no 14 bis havia sido um erro, e Santos Dumont aprimorou seus projetos até chegar ao número 19, o primeiro Demoiselle, que voou em 1909. Os Demoiselles voltavam à configuração Cayley de 1804 e eram velozes, estáveis e seguros. Cerca de 40 foram construídos por Santos Dumont e outros. São os precursores do avião moderno naquela época. Blériot, Voisin e dezenas de outros pioneiros já voavam regularmente. O ser humano realizara, enfim, um ancestral sonho de voar. Segundo Mauro Lins de Barros, que é engenheiro da aeronáutica. Para saber mais, temos o Desafio de Voar Brasileiros e a Conquista do Ar de 1709 e 1914, do Henrique Lins de Barros, e Santos Dumont e a Invenção do Voo, do Henrique Lins de Barros também. No ar, o hidroavião, a ideia de uma aeronave decolando e pousando na água foi planejada pela primeira vez em 1873 pelo francês Alphonse Pénaud, mas realizada só em 1910 por seu conterrâneo Henri Fabre. Nas décadas seguintes, vários modelos foram construídos, entre eles o Atlântico, a primeira aeronave da Varig, que entrou em operação em 1927. Hoje, em países com muitos lagos, como o Canadá, o hidroavião permanece como alternativa comum de transporte aéreo. No ar tem o Hindenburg. Em maio de 1967, o lendário dirigível alemão Hindenburg, orgulho da engenharia aérea alemã, que trazia suástica nazista, foi tomado por um repentino incêndio quando se preparava para descer em Nova Jersey, nos Estados Unidos. Ao todo, 36 pessoas morreram, inclusive um técnico em terra. O desastre destruiu um modelo já construído e pôs fim à era dos dirigíveis na aviação comercial. É isso aí. Um pouco da história da aviação. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Quem curtiu, dá um like. Quem não curtiu, dá um dislike. Hasta la vista, babies. Até a próxima.